Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gleison e continuaremos a trabalhar com a disciplina Eletricidade Aplicada e Sistema de Partida. Nessa aula, vamos falar um pouco com relação à constituição da matéria, tipos de eletricidade, alguns princípios de eletrostática e eletrodinâmica, ok? Bom, então vamos começar. Matéria é tudo aquilo que nos cerca e que ocupa um lugar no espaço. Ela se apresenta em porções limitadas que recebem o nome de corpos. Esses podem ser simples ou compostos. Molécula é a menor partícula em que se pode dividir uma substância de modo que ela mantenha as mesmas características da substância que a originou. Átomo é a menor partícula e que se pode se dividir um elemento e que, ainda assim, conserva as propriedades físicas e químicas desse elemento. Existem coisas com as quais temos contato na vida diária que não ocupam lugar no espaço, não sendo, portanto, matéria. Exemplos são o som, o calor, a eletricidade. Corpos simples são aqueles formados por um único átomo. São também chamados de elemento. O ouro, o cobre, o hidrogênio são exemplos de elementos. Corpos compostos são aqueles formados por uma combinação de dois ou mais elementos. São exemplos de corpos compostos o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, que é formado pela combinação de cloro e sódio. E a água, que é formada pela combinação de oxigênio e hidrogênio. A matéria consequentemente, os corpos compõem-se de moléculas e átomos, né? Então, os átomos são tão pequenos que se colocarem 10 milhões deles, um do lado do outro, vai ser formada uma reta de apenas 10 milímetros de comprimento, certo? Então, o átomo é formado por numerosas partículas. Todavia, estudaremos somente aqueles que mais interessam à teoria da eletroeletrônica. Existem átomos de materiais como cobre, alumínio, ou neônio, xenônio, por exemplo, que apresentam equilíbrio elétrico, não precisam juntar-se a outros átomos. Esses átomos sozinhos são considerados moléculas também. Bom, o átomo é formado de uma parte central, chamada núcleo, e uma parte periférica, que é formada pelos elétrons e denominada eletrosfera. O núcleo é constituído por dois tipos de partículas, os prótons com cargas positivas e os nêutrons que são eletricamente neutros. Os prótons, juntamente com os nêutrons, são responsáveis pela parte mais pesada do átomo. Os elétrons possuem cargas negativas. Como os planetas do Sistema Solar, eles giram na eletrosfera ao redor de um núcleo, descrevendo trajetórias que se chamam órbitas. Okay? Então, na eletrosfera, os elétrons estão distribuídos em camadas ou níveis energéticos. De acordo com o número de elétrons, eles podem apresentar de 1 a 7 níveis energéticos, denominado K, L, M, N, O e P. No slide a seguir, será mostrada a forma de distribuição dos elétrons nas órbitas. Bom, os átomos podem ter uma ou várias órbitas, dependendo do número de elétrons. Cada órbita contém um número específico de elétrons. A distribuição dos elétrons nas diversas camadas obedece às regras definidas. A regra mais importante para essa parte de eletroeletrônica refere-se ao nível energético mais distante ao núcleo, ou seja, a camada externa. O número máximo de elétrons dessa camada é, na maioria das vezes ou em todas as vezes, 8 elétrons. Os elétrons da órbita externa são chamados elétrons livres, pois têm uma certa facilidade de se desprender de seus átomos. Todas as reações químicas e elétricas acontecem nessa camada externa. E essa camada externa é denominada camada de valência. A teoria eletrônica estuda os átomos só nos aspectos de sua eletrosfera, ou seja, na região periférica ou orbital. No seu estado natural, o átomo possui um número de prótons igual ao de elétrons, então está em equilíbrio. Nessa condição, dizemos que o átomo está em equilíbrio ou eletricamente neutro. O átomo está em desequilíbrio
quando o número de elétrons é maior ou menor que o número de prótons. Esse desequilíbrio é causado sempre por forças externas, que podem ser magnéticas, térmicas, químicas, etc. O átomo em desequilíbrio é chamado de íon. O íon pode ser negativo ou positivo. Íons negativos são os ânions, e os íons positivos são os cátions. Então, íons negativos, ou seja, ânions, são átomos que recebem elétrons. A eletricidade é uma forma de energia que faz parte da constituição da matéria. Existem, portanto, em todos os corpos. O estudo da eletricidade é organizado em dois campos, a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda a eletricidade estática, então parada. Dar-se o nome de eletricidade estática à eletricidade produzida por cargas elétricas e repouso em um determinado corpo. Na eletricidade estática, estudaremos as propriedades e a ação mútua das cargas elétricas e repouso nos corpos eletrizados. Bom, quando ligamos um aparelho de televisão, rádio ou máquina de calcular, estamos utilizando eletricidade. Como veremos, a eletricidade é uma forma de energia que está presente em tudo que existe na natureza. Para a gente compreender o que são os fenômenos elétricos e suas aplicações, estudaremos o que é eletricidade estática, o que é tensão, sua unidade de medida e as fontes geradoras de tensão. Para estudar esse capítulo com mais facilidade, você deve ter bons conhecimentos anteriores sobre o comportamento do átomo e de suas partículas, que foi estudado anteriormente. Bom, para conhecer melhor as grandezas físicas, é necessário medi-las. Há grandezas cuja medição é muito simples, por exemplo, para se medir o comprimento basta usar uma régua, uma trena, enfim. Em outras grandezas, porém, exigem aparelhos complexos para a sua medição. A unidade de medida das grandezas físicas são agrupadas em sistemas de unidades, onde as unidades foram reunidas e padronizadas no Sistema Internacional de Unidades, abreviado com a sigla SI. Bom, a unidade de medida de energia é chamada Joule, representada pela letra J maiúscula, e corresponde ao trabalho realizado com a força constante de 1 Newton, que é a unidade de medida de força. Então, Newton, unidade de medida de força. Joule, unidade de medida de energia. Então, o Newton que desloca do seu ponto de uma aplicação de 1 metro em relação à direção. Então, a grandeza formada em sistema internacional tem múltiplos e submúltiplos. Bom, eletrostática é a parte da eletricidade que estuda a parte designada eletricidade estática. Dá-se o nome de eletricidade estática à eletricidade produzida por cargas elétricas em repouso de um corpo, como eu falei anteriormente. Então, na eletricidade estática, estudaremos as propriedades e a ação mútua das cargas em repouso dos corpos eletrizados. Um corpo se eletriza negativamente quando ganha elétrons e positivamente quando perde elétrons. Esses corpos eletrizados, entre esses corpos eletrizados, ocorre o efeito da atração, quando a carga elétrica tem sinais contrários, e o efeito da repulsão, quando as cargas elétricas possuem sinais iguais. No estado natural, qualquer porção da matéria é eletricamente neutra, certo? Isso significa que nenhum agente externo atua sobre uma determinada porção de matéria. O número total de prótons e o número total de elétrons são iguais. Essa condição de equilíbrio elétrico natural da matéria em si, no estado natural, pode ser desfeita, de forma que o corpo deixe de ser neutro e fique carregado eletricamente positivo ou negativo. O processo pelo qual se faz que um corpo fique eletricamente neutro inicialmente, fique carregado, é chamado eletrização. Então, a maneira mais comum de se provocar a eletrização é por meio de atrito, quando se usa um pente, por exemplo,
o atrito provoca uma eletrização positiva no pente, isso é, o pente perde elétrons. Ao aproximar o pente eletrizado positivamente de pequenos pedaços de papéis, eles são atraídos momentaneamente pelo pente, comprovando a existência de eletrização. Bom, quando se compara o trabalho realizado por dois corpos eletrizados, automaticamente se comparam os seus potenciais elétricos. A diferença entre os trabalhos expressa diretamente a diferença de potencial elétrico entre esses dois corpos. A diferença de potencial é abreviada para DDP, DDP, diferença de potencial, existe entre corpos eletrizados com cargas diferentes ou com o mesmo tipo de carga. Bom, é importante notar que a diferença de potencial, também denominada tensão elétrica, é importantíssima nos estudos relacionados à eletroeletrônica. No campo da eletrônica, utiliza-se exclusivamente a palavra tensão para indicar DDP, ou tensão elétrica, ok? Bom, a existência da tensão é condição fundamental para o funcionamento de todos os aparelhos elétricos. As fontes geradoras são os meios pelos quais se pode fornecer a tensão necessária ao funcionamento desses consumidores. Essas fontes geram energia elétrica de vários modos. Por ação térmica, calor, por ação da luz, por ação mecânica, fricção ou pressão, por ação química e também, por último, por ação magnética. Bom, agora estudaremos conceitos gerais em relação a cada tipo de fonte que apresentei para vocês. Bom, em relação às fontes, pode-se obter energia elétrica por meio do aquecimento direto da junção de dois metais diferentes. Por exemplo, se um fio de cobre e outro de constantan, que é uma mistura, né, uma liga de cobre e níquel, forem unidos por suas extremidades, e se esses fios forem aquecidos nessa junção, aparecerá uma tensão elétrica nas outras extremidades. Esse fenômeno ocorre porque o aumento da temperatura acelera a movimentação dos elétrons livres e faz com que esses passem de um material para outro, causando a diferença de potencial. À medida que aumenta a temperatura da junção, aumenta também o valor da tensão elétrica na outra extremidade. Esse tipo de geração de energia elétrica por ação térmica é utilizada num dispositivo chamado par termoelétrico, que é usado como elemento sensor nos pirômetros, que são aparelhos usados para medir temperaturas em fornos industriais. São temperaturas muito altas. Bom, para gerar energia elétrica por ação de luz, utiliza-se o efeito fotoelétrico. Esse efeito ocorre quando irradiações luminosas atingem o fotoelemento e isso faz com que os elétrons livres da camada semicondutora se desloquem ao nível metálico. Bom, dessa forma, nesse deslocamento, o anel se torna negativo e a placa base positiva. Enquanto durar a incidência de luz, vai aparecer uma tensão entre essas placas. O uso mais comum desse tipo de célula fotovoltaica é no armazenamento de energia elétrica em acumuladores e baterias solares. Nós iremos ver que são de corrente contínua. Bom, indo para a próxima fonte, alguns cristais, como quartzo, a turmalina e os sais de Rochley, quando submetidos a ações mecânicas, como pressão e torção, desenvolvem uma diferença de potencial. Se um cristal de um desses materiais for colocado entre duas placas metálicas e sobre eles for aplicada uma variação de pressão, obteremos uma DDP, que, como nós vimos, é a diferença de potencial, que é a tensão. O valor da diferença de potencial dependerá da pressão exercida sobre o conjunto. Bom, os cristais como fonte de energia elétrica são largamente utilizados em equipamentos de pequena potência, como toca-discos, por exemplo,
Outro exemplo são isqueiros chamados eletrônicos e os acendedores tipo Magic. Bom, outro modo de se obter eletricidade é por meio da ação química, certo? De compostos químicos. Isso acontece da seguinte forma: dois materiais diferentes, como o cobre e o zinco, são colocados dentro de uma solução química, ou eletrólito, composta de sal, que é o H2O mais o NCl, ou ácido sulfúrico, que é o H2O mais H2SO4, constituindo de uma célula primária. A reação química entre os eletrólitos e os metais vai retirando os elétrons do zinco. E esse passa pelos eletrólitos e vão se depositando no cobre. Dessa forma, obtém-se uma diferença de potencial ou tensão entre os bordes, que são as terminais ligados no zinco, que é o terminal negativo, e o cobre, que é o terminal positivo. A pilha da lanterna funciona segundo o princípio da célula primária, que acabamos de descrever. Ela é constituída basicamente por dois tipos de materiais em contato com um preparado químico, uma solução química. Bom, mais um método. Então, o método mais comum de produção de energia elétrica em larga escala é a ação magnética. A eletricidade gerada por ação magnética é produzida quando o condutor, movimentado dentro de um raio de ação de um campo magnético. Isso cria uma DDP que aumenta ou diminui com o aumento ou diminuição da velocidade do condutor e a intensidade do campo magnético. Em relação a esse tipo, nós estamos falando dos alternadores e os dínamos, que são exemplos de fontes geradoras que produzem energia elétrica, segundo o princípio que a gente acabou de descrever. Bom, aqui na grandeza elétrica, então, nós temos a unidade de medida de tensão. Então, a tensão ao DDP, como eu falei para vocês, entre dois pontos, pode ser medida por meio de instrumentos, certo? A unidade de medida de tensão é o volt, certo? Então, que é representado por V maiúsculo, que, como eu falei, é representado por V maiúsculo. Como qualquer outra unidade de medida, a unidade de medida de tensão, volt, também tem múltiplos e submúltiplos adequados a cada situação. Então, nesse slide eu vou detalhar, fazer um detalhamento em relação aos múltiplos, certo? E submúltiplos. Nós temos os múltiplos, que nesse caso, vou colocar em vermelho aqui, você tem o megavolts e o kilovolt. Mega, o M, e o quilo, o M sempre vai ter a alusão de 10 elevado a mais 6, ou 1 milhão. E o quilo sempre vai ter a alusão de 10 elevado a mais 3, ou 1000. Então, todo lugar que os senhores virem megavolt, se refere a 10 à sexta, certo? 10 a mais 6, então 10 à sexta. 10 à sexta corresponde a 1 milhão. Então, o valor indicativo, no caso eu representando 1 megavolt, a representação vai ser 1 milhão, certo? Que é justamente 1 vezes 10 à sexta. Então, o zero se repete 6 vezes. Bom, temos o quilo. O quilo é mais próximo da gente justamente porque é uma medida muito utilizada em relação à medição de gramas, né? Peso de alguma coisa. Então, quilogramas ou kilovolts tem a alusão de 10 à terceira. Então, tudo que tiver o prefixo quilo, nós temos, em verde aqui, 10 à terceira. Então, 1 quilograma, 1 kilovolt, seria
1000, certo? Então 10 a terceira. Nós temos o volt, vou colocar em azul, que é a unidade primária, certo? Então o volt na verdade é a unidade de tensão normal. Temos o milli. Então essa primeira parte aqui, nós temos os múltiplos. Múltiplos são mais, certo? Então maiores que zero, múltiplos maiores que zero. E submúltiplos. Submúltiplos tem alusão relativa à divisão. Então você tem o milivolt, vou colocar em azul, milivolt, mili é 10 a menos 3, ou 0,0001 volt, certo? Então toda vez que os senhores se depararem com algo relativo a mili, é 10 a menos 3. O que é 10 a menos 3? Vou colocar 0,001 volt. Então 0,001 volt é a mesma coisa que 1 milivolt. Então, contando, eu vou colocar em vermelho, nós temos, a partir do momento que temos mili, vocês vão deslocar a vírgula, 3 casas. Então, inicialmente a vírgula está aqui, certo? Ali a vírgula vai deslocar para cá e vai chegar no ponto que ela deveria estar. Então, a partir do momento que eu tenho mili, 10 a menos 3, eu desloco a vírgula 3 vezes. E vamos para o último múltiplo, que mais usual, que é o micro, certo? Essa letra grega aí em azul. Micro é 10 a menos 6. Então, todas as vezes que utilizar micro, você vai multiplicar o número por 10 a menos 6. O que é 10 a menos 6? A partir do valor, vou colocar em vermelho de novo, a partir do valor eu vou deslocar a vírgula 6 vezes. Então, inicialmente a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, resumindo, temos, em relação a essas unidades, são para todos os tipos de medição, certo? Então, aqui nós estamos utilizando em relação à tensão, mas podemos utilizar em relação à corrente, em relação a medição em relação a peso, gramas, enfim. Então, é geral. Bom, os múltiplos, nós temos, vou colocar aqui em azul, mega e quilo, certo? Vou colocar maior aqui, ó, mega e quilo, certo? O que é mega e quilo? Mega é o 10 a sexta e quilo é o 10 a terceira, certo? E agora nós temos os submúltiplos. Vou colocar em verde, que é o mili e micro. Mili é 10 a menos 3, certo? Então, o mili é 10 a menos 3. Eu vou deslocar a casa a partir da unidade e vou deslocar a casa 3 vezes. E o micro é 10 a menos 6. Então, a partir da unidade eu vou deslocar a casa, a vírgula, 6 casas. Ok? Bom, então, com esse slide, chegamos ao fim da nossa terceira videoaula. Espero que tenham gostado. Como disse anteriormente, qualquer dúvida pode ser nos fóruns. Qualquer dúvida em relação a essa parte de múltiplos, submúltiplos, pode postar no fórum, eu ajudo vocês, ou o tutor pode ajudar vocês. A apostila do curso está disponível. E na próxima aula iremos continuar a trabalhar com conceitos de eletricidade. Até a próxima.